Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 30 de janeiro, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Jacinta de Mariscoti. História de Santa Jacinta de Mariscoti. Jacinta nasceu na província de Viterbo, próximo a Roma, na Itália, em 1585. Seu nome de batismo era Clarice. Ela pertencia a uma família nobre. Era filha do príncipe Marco Antônio Mariscoti e de Otávia Orsini. Tinha parentesco com os príncipes Orsini. Educação e falta de interesse pela religião. Jacinta recebeu uma refinada educação, digna dos nobres, bem como os irmãos. Estes nobres, da aristocracia de Roma, tinham vínculos fortes com a Igreja Católica. Por isso, a educação cristã que recebiam era uma herança preciosa a ser passada aos filhos. Ainda criança foi entregue às religiosas franciscanas onde Inocência, sua irmã mais velha, já vivia uma vida religiosa fervorosamente, como uma santa. Seus pais queriam que Jacinta vivesse a mesma vida com a irmã, mas ela nunca demonstrou a mesma vocação. Muito pelo contrário, não queria saber da vida religiosa. Vida fútil em busca dos prazeres mundanos. Jacinta era uma mulher bonita, independente e culta, mas gostava de levar uma vida fútil, cheia de vaidade e com muito luxo. Sonhava com o casamento e não pensava numa vida religiosa. Mas teve uma grande decepção quando a irmã mais nova casou-se com o Marquês de Capizuoxi, que Jacinta queria conquistar. Tempos depois, com outro pretendente, o casamento também não aconteceu. Após estes acontecimentos, Jacinta tornou-se mais altiva, fútil e insuportável. Ela procurava as diversões oferecidas pela alta sociedade. Vestiu o hábito a contragosto e dava maus exemplos. Vendo a vida que levava, seus pais enviam Jacinta para o mosteiro de São Bernardino de Viterbo, da Ordem Terceira de São Francisco, junto da irmã Inocência. Muito a contragosto, vestiu o hábito, trocou seu nome para Jacinta e iniciou sua experiência religiosa. Infelizmente, suas vaidades a acompanharam no convento e, por 10 anos, ela não foi exemplo para suas irmãs de hábito.
Não respeitava o espírito de pobreza da vida religiosa, vivendo no luxo de um quarto que mandou decorar e usando belas roupas de seda. Porém, Deus havia reservado a hora certa para a conversão definitiva de Jacinta. A mudança de vida acontece por amor ou pela dor. Sua mudança interior começou com a notícia de que seu pai tinha sido assassinado. Jacinta começou a questionar os valores da vida, da riqueza e dos títulos da nobreza. Depois, ao ficar gravemente doente, o capelão que servia o convento não quis atender sua confissão, recusando-se a entrar no luxuoso quarto de Jacinta, e dizendo-lhe com severidade: o paraíso não é feito para pessoas vãs e soberbas. Estas palavras tocaram profundamente Jacinta, a ponto de dizer ao confessor: quer dizer que não há mais salvação para mim. O capelão respondeu-lhe que a única maneira de salvar sua alma era pedindo perdão a Deus, reparando os maus exemplos que ela havia dado às companheiras e mudando de vida. O tempo de Deus havia chegado para Jacinta. Jacinta prometeu tudo ao capelão. Depois, seguindo os conselhos do religioso, foi até o refeitório do convento no momento que toda a comunidade estava reunida e, sob muitas lágrimas, prostrou-se reconhecendo suas falhas e erros em voz alta, pedindo perdão de todos os escândalos. As irmãs, espantadas e comovidas com seu ato de humildade, alegraram-se e prometeram unir suas orações às dela, a fim de que tamanha graça fosse consumada. Bons exemplos e influência positiva. Tempos depois, contra sua vontade, Jacinta foi eleita como superiora do convento e mestra das noviças. Suas penitências severas e prolongadas orações eram sempre em favor de todos os pecadores. Sob sua orientação, muitas pessoas, depois de convertidas, fundaram instituições religiosas, orfanatos e asilos. Mesmo vivendo no convento, ela e suas amigas encontraram meios de exercer a caridade. Durante uma grave epidemia que atingiu a região, ela criou 2 associações, uma para conseguir esmolas para os mendigos, convalescentes e presos, a outra para construir um hospital. A essas 2 associações ela chamou de Oblatas de Maria. Elas existem até hoje em Viterbo. Morte e canonização. Jacinta não tinha completado 50 anos, quando foi atacada por um mal súbito que a levou à morte em poucas horas. Ela faleceu no dia 30 de janeiro de 1640 e foi sepultada na igreja do convento, em Viterbo, onde se converteu. O cardeal Mariscotti, sobrinho de Jacinta, solicitou a sua beatificação, que foi pronunciada em 1726 pelo Papa Bento XIII, membro da família. O Papa Pio VII a canonizou em 24 de maio de 1807. Oração a Santa Jacinta de Mariscotti. Ó Deus, que fizestes da Virgem Santa Jacinta, abrasada no fogo do vosso amor, modelo de contínua mortificação, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de chorar os nossos pecados e permanecer no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Jerusalém, São Matias, bispo, que, depois de muitos padecimentos por Cristo, descansou em paz. Morte no século II. Em Edessa, no Osroene, hoje Sanliurfa, na Turquia, São Barcimeu, bispo, que, segundo a tradição, foi duramente flagelado por amor de Cristo no tempo do imperador Décio, mas, terminada a perseguição, obteve a libertação do cárcere e passou o resto da sua vida em intensa atividade no governo da igreja que lhe foi confiada. Morte no século III. Em Roma, a comemoração de Santa Martinha, sob cujo título o Papa Dono dedicou uma basílica no Foro Romano. Morte no ano 677. Em Chelles, no território de Paris, atualmente na França, Santa Batilde, rainha, que fundou Cenóbio sob a regra de São Bento segundo os costumes de Luxeuil, depois da morte do seu esposo Clovis II, foi regente do reino e, durante o reinado de seu filho, passou os últimos anos da sua vida na rigorosa observância da regra monástica. Morte no ano 680. Em Maubeuge, na Neústria, na atual França, Santa Aldegundes ou Aldegonda, abadesa, no tempo do rei Dagoberto. Morte no ano 684. Em Pavia, na Lombardia, região da Itália, Santo Armentário, bispo, que depositou solenemente o corpo de Santo Agostinho na Basílica de São Pedro, em Caelo Áureo, para ali trasladado pelo rei Liutprando. Morte no ano 731.
A paixão de São Teófilo Jovem, mártir, que, sendo comandante da frota cristã, foi capturado pelos inimigos junto a Chipre e conduzido a Arum, califa dos sarracenos, e não podendo este obrigá-lo a negar a Cristo, nem com promessas nem com ameaças, mandou que fosse passado ao fio da espada. Morte no ano 792. Em Burgos, cidade de Castela e Leão, atual região da Espanha, Santo Adelelmo ou Lesmes, abade, que transformou num mosteiro a capela de São João com o hospício adjacente. Morte no ano 1097. Em Dumblin, na Irlanda, o passamento do beato Francisco Taylor, mártir, que, sendo pai de família, passou 7 anos encerrado no cárcere por causa da sua fé católica e, consumido pelas tribulações e pela idade avançada, terminou o martírio no reinado de Jaime I, morte no ano 1584. Em Kumamoto, cidade do Japão, os beatos mártires Ogasawara e Osaburo Genya, sua esposa Ogasawara Mia Luísa, com 9 filhos e 4 servos da família Ogasawara. Estes são os nomes dos filhos mártires: Ogasawara Genpachi, Ogasawara Mari, Ogasawara Kori, Ogasawara Sazamon, Ogasawara Sayuemon, Ogasawara Shiro, Ogasawara Goro, Ogasawara Tsushi, Ogasawara Gonozuki. Morte no ano 1636. Em Turim, no Piemonte, região da Itália, o beato Sebastião Valfré, presbítero da congregação do Oratório de São Felipe Neri, que trabalhou com todo o ardor na assistência aos pobres, aos enfermos e aos presos nos cárceres, e pela sua bondade e diligente caridade, conduziu muitos a Cristo. Morte no ano 1710. Em Seul, na Coreia, o santo mártir Paulo Royob, que, sendo soldado, foi preso por causa da sua profissão de fé cristã e submetido a cruéis torturas, de tal modo que, pela debilitação das suas forças, pareceu estar prestes a ceder, mas, arrependido, imediatamente confirmou diante do juiz a sua fé em Cristo, por isso ficou encarcerado durante muito tempo e, finalmente, enfraquecido pelas flagelações, morreu no Senhor. Morte no ano 1840. Em Tonkin, no atual Vietnã, São Tomé Kuon, presbítero e mártir, que na perseguição do imperador Tu Duc, permanecendo invencível na profissão da fé cristã, foi metido no cárcere e, ajoelhado diante da cruz, morreu a golpe de machado. Morte no ano 1860. Em Guadalajara, no México, São David Galván, presbítero e mártir, que, durante a perseguição mexicana, por defender a santidade do matrimônio, foi fuzilado pelos soldados, sem processo judicial, e assim alcançou a coroa do martírio. Morte no ano 1915. Em Malone, na Bélgica, São Luciano Maria Luís Vials, religioso da congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, que consagrou quase toda a sua vida a trabalhar, com inflexível constância e contínua alegria, na educação dos jovens. Morte no ano 1917. No mosteiro de São Bento de Maredsous, também na Bélgica, o beato Columba José Marmion, que, natural da Irlanda, foi ordenado presbítero e eleito abade na Ordem de São Bento, onde resplandeceu como pai do cenóbio e guia das almas, pela santidade de vida, doutrina espiritual e eloquência. Morte no ano 1923. Em Torrent, localidade da província de Valência, na Espanha, a beata Carmen García Mollón, mártir, que trabalhou diligentemente como educadora da doutrina cristã e, durante a perseguição religiosa, depois de ter resistido tenazmente à tentativa de violação, foi queimada viva pela fé de Cristo. Morte no ano 1937. Em Gdynia, cidade da Polônia, o beato Segismundo Pisarski, presbítero e mártir, que, durante a guerra, por não renunciar à sua fé perante os perseguidores, foi expulso da sua igreja paroquial e finalmente preso e fuzilado. Morte no ano 1943.